Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify e agora todas as entrevistas estão no Spotify, graças ao seu voto. Em generosidade, em gratidão ao seu voto, que vocês sempre pediram, então vou lançar tudo do YouTube, são mais de 150 entrevistas até dezembro no Spotify, porque ó, ganhamos melhor podcast 2025, graças ao seu voto. Foram por 4 votos. Cada voto valeu e já recebemos o selo Melhor Podcast 2025 na seção de esportes. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: o podcast como ferramenta de propósito, visibilidade e transformação. E eu trouxe ela que foi responsável por esse troféu. Vocês vão saber daqui a pouco por quê. Vivian Castanheda, ela é mentora de carreira, consultora empresarial e comunicadora de propósito. Com mais de 25 anos de experiência corporativa, é host do podcast Compartilha Cast, onde dá voz a histórias que inspiram pessoas, carreiras e negócios. Seja bem-vinda, Vivian Castanheda! Muito obrigada, Renato. É uma honra e um prazer estar aqui de novo na Natação Criativa, meu parceiro, meu amigo, e estou muito feliz porque você foi um dos ganhadores aí, o vencedor em primeiro lugar do melhor podcast nos assuntos esporte. Não é por acaso que você ganhou, porque você merece muito. Além de merecer, você faz um trabalho incrível, leva mensagens, informação, você salva vidas, então tá mais que merecido. Parabéns de novo e bora lá conversar, porque a gente precisa compartilhar aí todas as informações, tudo que quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo quer saber sobre a ferramenta podcast, como que a ferramenta pode te ajudar no dia a dia e principalmente no seu negócio, te trazendo autoridade, visibilidade e fazendo você ganhar, ó, mais dinheiro. Bora lá? Vou te falar que tudo isso que você citou aí, eu consegui através desse podcast. Eu acho que outras pessoas vão conseguir aí do outro lado. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer nossos parceiros, né? A Flote, que a Vivi falou que estava treinando lá na academia dela e viu a Flote. Material que começou lá em 92, em Indaiatuba. São mais de 400 materiais no catálogo. Tudo com ISO 9001. E tem um polo dentro da USP que faz estudo com cada material que chega aí na borda da sua piscina com materiais voltados para natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios para piscina, vestiário, tudo tem. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG de 95 que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não é voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba aí um kit gratuito na sua casa. São mais de 8 mil voluntários, mais de 15 ações diárias com as comunidades pelo Brasil, levando prevenção aquática e, como a Vivi falou, salvando vidas. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar aí no conforto da sua casa, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia aí para o monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem sua própria metodologia, você consegue inserir dentro do aplicativo. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para o seu condomínio, clube, academia. Está com dificuldade? Eles já fazem todo o treinamento, entrega o profissional preparado. Porteiro, salva-vidas, bombeiro, segurança, o que você precisar. Entre em contato no 11 982 71 5497. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Vivian, como foi o nascimento desse novo foco aí do seu podcast que deu uma virada? Vamos lá, Renato. Antes de já te responder isso, eu quero te dizer que o Compartilha Cast já existe há 3 anos, um pouquinho mais já, né? Porque a gente já está encerrando 2025, começando 2026, e o Compartilha Cast nasceu em. O primeiro episódio foi ao ar dia 1º de setembro de 2022. E o Compartilha Cast ele começou justamente porque eu tive a ideia, através desses 2 livros que eu sou autora, né, O que a Vida Ensina, Compartilha-se. Aqui é um livro compartilhado, onde eu e mais alguns autores compartilhamos as nossas histórias para inspirar outras histórias. E aí, no lançamento do volume 2, eu sou, além de uma das coautoras, eu também sou organizadora. E no meio
do lançamento, conversando com muita gente, vendo o que estava acontecendo no mundo, né? O que estava rolando aí de melhor, estava o boom do podcast. E aí eu pensei, já sei, vou transformar toda essa ideia do livro, né, em podcast, porque muita gente não tem acesso a livros e muita gente nem sabe ler. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a educação ainda precisa de muita ajuda e muita dedicação. Mas não vamos entrar nesses detalhes, vamos falar sobre o podcast. E aí, então, eu tive a ideia, no meio do projeto do livro, de lançar o podcast. E aí eu comecei a convidar pessoas para compartilhar das suas histórias e inspirar outras histórias, novas ou velhas, assim, né? E aí foi assim um sucesso. Na época, eu junto com uma das coautoras, que foi a Pri veio comigo, a gente começou a fazer o podcast juntos e a gente nem sabia o que era podcast. Porque como eu vim das lives, eu não sei se você também fez muitas lives logo que começou a pandemia, então eu senti que aquilo poderia ser quase a mesma coisa. E aí a gente foi, né? Fomos com a cara e a coragem, pesquisamos, começamos a assistir muitos podcasts, só que na teoria é uma coisa, na prática é totalmente diferente, né, Renato? E aí, quando a gente vai para lançar o primeiro podcast, a gente falou: opa, para gravar um podcast precisa ir para o estúdio. E para gravar no estúdio precisa de dinheiro. Como que a gente vai fazer? E é muito caro você alugar estúdio, você reservar, tem o deslocamento, enfim. A gente até fez o teste na época de fazer em casa, mas ele não tinha a mesma qualidade, não tinha a mesma resolução. Enfim, daí a gente pegou nas pesquisas, apareceu que a prefeitura estava lançando um espaço para gravar podcast. E a gente falou: "Será? Será que isso existe mesmo?" Porque quando a gente eu acredito que você que está nos assistindo, nos ouvindo, quando a gente fala assim: "A esmola é demais, o santo desconfia", vamos antes ir lá verificar o espaço para ver se a gente realmente consegue fazer tudo isso. Porque uma coisa que é muito importante, você que está nos assistindo e nos ouvindo, você teve uma ideia de fazer alguma coisa. Lógico, você tem que ir lá, colocar sua energia, sua vontade e fazer e realizar. Mas o que é muito importante, Renato, e foi um grande aprendizado ao longo da minha vida e da minha carreira, a gente precisa planejar. E a gente precisa saber todos os passos. A gente tem que se jogar, tem que se jogar. Mas a gente tem que saber tudo. Porque senão vai chegar lá na frente e a gente falar: ah, mas eu não sabia que tinha que fazer isso. Ah, eu não sabia que tinha que fazer aquilo. Então tem todos esses detalhes. Bom, fomos lá, vimos, nos surpreendemos. Então, o Compartilha Cast foi o primeiro podcast a gravar nos espaços da prefeitura. E a gente foi lá, ainda em Pinheiros, que é o primeiro espaço que a prefeitura lançou. E a gente fez a gravação e ficou muito legal, mas ainda dentro do que a gente sabia fazer, né? Se você assistir esse primeiro episódio, você vai falar: nossa, que diferença que é a Vivian ali e a Vivian de agora. Mas é muito bom a gente passar por esse processo, né, Renato? Você sabe na sua vida, na sua carreira, e você também, que tem tudo que você faz, a gente precisa começar. E a gente vai começar de um jeito porque a gente vai aprendendo, vai desenrolando e depois a gente vai melhorando. E tá tudo bem, né? A gente não tem que, ai, não foi legal, se arrepender e deixar de fazer as coisas. Bom, enfim, aí a gente começou. E foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui aprendendo com o Renato, porque no meio do processo você me disse: Vivian, você precisa nichar o seu podcast. Por quê? Porque a gente traz muitos convidados e o Compartilha Cast já trouxe nomes muito relevantes, como Olivier Anquier, Fernandinho Fernandes, Aparecida Liberato, Paula Moraes, Vanessa Jackson. O E cara por do marketing do Corinthians, que é o CEO. O Tiago Maranhão. A gente já trouxe muita gente de nome no Compartilha Cast. Mas vem um monte de gente, e como que essas pessoas permanecem no nosso podcast? Nichando. Então, isso, inclusive, a gente já falou numa gravação, né? Como que grava o seu podcast, mas isso é muito importante eu falar sobre isso. E aí seguimos. Depois o Compartilha Cast já se transformou algumas vezes, e aí, com a saída da Priscila,
Eu segui com o projeto sozinha e aí eu nichei, falando sobre carreira, falando sobre negócios, empreendedorismo, líderes, trazendo toda essa informação que é importante. Mesmo você que está aqui da natação criativa, você sabe que o seu negócio, que a gente está falando sobre esportes, você precisa saber do negócio. E aí, então, no Compartilha Cast tem todas as informações relacionadas a como abrir um negócio, como permanecer no negócio, o que você pode fazer no seu negócio. Lógico, a gente vai falar da carreira no geral. E aí a gente começou a nichar e foi fazendo isso. E aí a gente segue lindamente com o projeto, como eu te disse, já temos mais de 250 gravações no ar e vem muita coisa boa por aí. E é isso que então a gente vai falar, né? Que agora então eu estou lançando o meu terceiro livro. É um livro devocional que se chama Mulheres de Impacto, onde eu, junto com 365 mulheres, então somos 365 mulheres que escrevemos um devocional, cada uma compartilha uma página com uma mensagem diária para tocar na vida das mulheres, para realmente inspirar. E aí, quando eu fui convidada para participar desse projeto, Vivian, você que está aí sempre compartilhando histórias, vem aqui também deixar a sua marca, eh, ajudar com mensagens. Eu, quando recebi, eu falei, eu acho que eu quero. Por quê? Se você voltar em alguns episódios, eu já contei, né, que tudo começou não só por conta desses dois livros, mas quando eu fiz a minha grande transição de carreira, eu acabei fazendo algumas transformações e montei um projeto social que se chama Abrindo Portas. E o Abrindo Portas ele nasceu por conta de um livro chamado Abrindo Portas Interiores, que é como se fosse um devocional, também é uma mensagem por dia. E eu falei, tem tudo a ver com a minha história. Vou entrar no projeto do livro devocional. Só que aí, Renato, eu falei, eu não vou entrar nesse projeto só como uma das autoras. Eu sinto que eu posso ir além. E aí, então, conversando com as organizadoras, a Lara e a Rita, eu falei, meninas, eu tenho uma força muito grande que é o Compartilha Cast. Eu dou a voz às histórias compartilhando. O que que vocês acham da gente unir essa força minha do podcast junto com essas mulheres? E elas, uau, sensacional, porque o meu projeto é do livro bilíngue, então são mulheres do mundo inteiro, Renato, são 365 mulheres espalhadas pelo mundo inteiro. E eu falei, a gente precisa levar essa informação, porque não vai ser todo mundo que vai ter acesso ao devocional, o livro impresso. Então vamos compartilhar essas histórias. E elas adoraram essa minha ideia, então eu convidei todas as mulheres a virem gravar no Compartilha Cast. E aí, então, agora 2026, na verdade, a gente está gravando hoje, é dia 4 de dezembro. Dezembro. Hoje vai ao ar o primeiro episódio com a primeira história de uma mulher. Eu sei que você vai estar assistindo esse episódio, já vai ter lançado, então vai lá no Compartilha Cast assistir, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar. Ela tá ela veio da Itália exclusivamente para gravar um episódio, e aí a gente compartilha a história dela para inspirar outras histórias. Então agora o Compartilha Cast tá continua, permanece no nicho de carreira, compartilhando a história de mulheres, como que elas se transformaram, quais foram os desafios e como que elas seguem hoje fazendo o que elas fazem. Então, tá um projeto incrível, apaixonante. Bom, eu não vou mais falar, deixa você aí compartilhar, porque senão eu não paro mais de falar. Sabe como é, né, Renato? Eu vou te falar que você deixou muita gente curiosa aí do outro lado. Primeiro, se você quer dicas de podcast, essa entrevista que a gente já fez, eu vou deixar o card no final. Ou se você quer saber sobre a história da Vivian Castanheira, também vou deixar um segundo card. Se você não achar, coloca aqui nos comentários que eu te mando essas duas entrevistas que são imperdíveis. Você levantou um ponto importante que eu vou trazer os dados só para mostrar o que você falou. 29% da população brasileira é analfabeta. Então, de 3 a cada 10 brasileiros de idade de 15 a 64 anos não sabem nem ler e escrever. Então, esse é um ponto que você levantou, então por isso a necessidade também desse podcast. Eu fiquei curioso nesse livro devocional, o destino final é só para mulheres, é para qualquer nicho, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode ouvir esses episódios que você vai fazer, como funciona? Com certeza, Renato, porque assim, chegou um momento em que eu percebi que não bastava mais só falar de carreira, eu precisava falar de histórias. Então, vamos unir histórias e carreiras.
O projeto são com 365 mulheres para ajudar outras mulheres. Mas como que a gente pode falar, só a mulher pode fazer parte desse projeto? Não, porque você tem as suas filhas, tem a sua esposa, tenho certeza que em algum momento você vê uma mensagem, vê alguma informação, você automaticamente encaminha para as suas mulheres, para as mulheres da sua vida. E eu vejo que quando a gente fala mulheres, na verdade, é porque foram mulheres que escreveram, mas nós, juntas com vocês, homens, podemos transformar o mundo e fazer com que o mundo seja um mundo de mais amor, de mais transformação, de paz, de alegria. Então, não é um projeto só para mulheres. Foram só mulheres que escreveram, vão vir mulheres gravar, mas não é um projeto só para mulheres. Nessa temporada específica do Compartilha Cast, sim, são só essas mulheres que escreveram no livro, mas o Compartilha Cast ele segue compartilhando as suas histórias, não só da temporada Mulheres de Impacto, e vocês vão ver quantos homens trazem informação para ajudar mulheres também, e vice-versa, né? Então, pode ficar tranquilo que a gente continua. Quando está falando ali, quando alguém está compartilhando a sua história, Renato, independente se é homem ou mulher, você vai falar: Nossa, eu me identifiquei, parece muito com o que eu vivi, parece um pouco com o que eu passei. Obrigada pela informação. Então, esse é o objetivo do Compartilha Cast: é inspirar outras histórias através de histórias Eu compartilhadas. tenho certeza que tem gente aí do outro lado que também quer compartilhar a sua história, muita gente com história boa para contar para o nosso público. Como as pessoas podem ir até o Compartilha Cast e compartilhar a sua história? Olha, Renato, primeiro eu preciso conhecer as pessoas, não tem jeito. Por exemplo, mesmo todas essas mulheres que foram convidadas a gravar no Compartilha Cast, eu sempre faço um bate-papo com elas. Ontem, por exemplo, eu fiz 5 reuniões, então eu falei com mulheres do mundo inteiro, eu falei com mulheres de Nova Jersey, de Atlanta, teve uma mulher de Brotas, teve uma mulher de Goiânia, então eu estou falando com mulheres do mundo inteiro. Então você que está aí precisando e querendo compartilhar a sua história, manda uma mensagem para mim, me conta um pouquinho qual é o seu objetivo, porque muitas vezes a gente fala assim: minha história ela vai impactar". Eu quero entender essa história. Eu quero ver se tem relação com o objetivo principal do Compartilha Cast, né? Porque quando a gente está compartilhando, a gente precisa e isso também é legal, porque nessa conversa é sempre uma grande orientação de poder ajudar a falar: "Olha, faz mais disso, reforça mais aquilo". Ontem eu conversei com uma mulher que ela é neurocientista, e ela faz um trabalho incrível em Atlanta, Renato, com mães de adolescentes. É assim, lembra do William Borghetti que a gente trouxe tanto no Compartilha Cast quanto na Natação Criativa? Ele também trabalha muito com adolescentes. Mas o mais legal que ela trabalha com mulheres que estão eh, imigrantes, né? Então, mulheres que estão no exterior, para como que elas fazem para entender a cabeça de um adolescente que saiu da sua cidade natal e ela agora está fazendo esse trabalho nesse nicho, né, de ajudar as mulheres que são imigrantes, que estão lá nos Estados Unidos ou até fora e precisam da ajuda dela como uma neurocientista, entender a cabeça de um adolescente. E aí é onde a gente vai conversar, vai entender e ela vem compartilhar no Compartilha, até fica engraçado, compartilhar no Compartilha Cast, né, um pouco da sua história, como que tudo começou, para que ela possa realmente chegar onde precisa chegar, porque o podcast ele tem esse objetivo. Quantas pessoas entram lá e falam assim, esses dias mesmo, eu fui fazer meu exame de sangue, estava com o colesterol um pouco alterado. Daí o que que eu procurei? Fiquei procurando vídeos no YouTube relacionado a colesterol. Então, quando você está ali no seu tempo, você vai numa academia, igual, né, a gente está fazendo, não na natação, né, porque na natação não dá para ficar escutando, mas você está lá no seu momento de treino, e você quer escutar um podcast para você poder se inspirar, você sempre vai relacionar aquilo que você está passando no momento. Então, é sobre isso que a gente faz.
lembrando, né, o Compartilha Cast, ele vai compartilhar as histórias, mas sempre dentro do nicho do que a pessoa faz. Então, é exatamente, não sei se eu respondi a sua Sim, pergunta, eu mas acho legal destacar mais uma coisa que você esqueceu, que além de você ver se faz parte da história, se comunica com o seu público, é você ajudar a conectar e organizar as ideias dessa pessoa. Porque você tem muita história, muito conteúdo e tem que falar às vezes em 30 minutos, 50 minutos, e você auxilia também criando o roteiro, vendo o que que é prioridade. Então, também tem quase uma mentoria por trás para ele se apresentar. Porque eu falo que aqui é um currículo, é só vitrine para você apresentar o seu projeto, que é o que o próximo podcast vai fazer. O nosso próximo episódio, que eu já vou te convidar, são os benefícios de um podcast. Então, por que a pessoa aí do outro lado tem que gravar um podcast, tem que ir até o Compartilha Cast, tem que ir em outros podcasts aí pelo Brasil? Mas isso só no próximo episódio. Antes disso, Vivi, eu queria que você deixasse suas redes sociais, seu contato, que você falou. Escreve para mim, mas aonde a pessoa te acha? sim, hoje o Compartilha Cast está em todas as redes, Renato. A gente sobe todos os episódios no YouTube. Eu ainda não consegui subir todos no Spotify, mas eu vou. Já tem a primeira temporada tá toda lá. A segunda ainda não tá todos os episódios, mas eu vou chegar lá. Mas no YouTube você encontra todos os episódios do Compartilha Cast, mas tanto no Instagram. Se eu vou até olhar. Onde que a gente olha aqui? Na minha câmera ou na câmera do meio, pessoal? Na minha Na sua, câmera? olha na Então sua. tá bom, ó. Você quer encontrar o Compartilha Cast? Os episódios é no YouTube Compartilha Cast. Você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Você falou assim, é quase uma mentoria? Não, acaba sendo uma mentoria, né? Uma orientação. No geral, como eu falo sempre de carreira, eu sou mentora de carreira também, consultora empresarial, então eu sempre dou uns pitacos, né? Lógico, se a gente ali tem um objetivo específico de falar de podcast, mas eu sempre trago ideias para a pessoa, ajudo a pessoa a fazer isso. Então, vai lá no Instagram, Vivian H. Castanheda, é o meu Instagram, ou no Instagram do Compartilha Cast, Compartilha Cast underline. Mas eu estou tanto no LinkedIn, no TikTok, no Threads, no Facebook, em todas as redes vocês colocam Compartilha Cast e vocês vão me encontrar. Muito bom, Vivian. Queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Então, o que que é esse podcast para você, para a gente poder finalizar? Então, Renato, olha, você que tem o seu negócio, você que tem o seu dia a dia de trabalho, que usa muito suas redes, mas não sabe como compartilhar as suas histórias. Pensa que o podcast, ele é uma grande ferramenta para te ajudar no seu dia a dia, no seu negócio. E quando a gente compartilha um pouco do que a gente viveu, tenha certeza que você está inspirando outras histórias. Eu, por exemplo, o Renato sabe, eu faço atividade física todos os dias, porque eu descobri que atividade física para mim, ela é remédio. Ela é muito mais do que só uma modinha, querer ficar marombada, não. A atividade física é entendendo que eu vou ter uma longevidade e me ajuda muito no dia a dia, no meu trabalho. Então, eu compartilho todos os dias que eu estou lá treinando, porque muitas pessoas, quando eu deixo de compartilhar, aconteceu alguma coisa, obrigada por você ter compartilhado, você me ajudou, eu estava com preguiça. Então, isso é a gente entender o objetivo de que o nosso negócio, principalmente hoje em dia, as redes sociais, elas o nosso cartão de visita. Então entende que você, quando pensa num podcast, ele pode te ajudar a alcançar lugares inimagináveis que você nem imaginava que conseguiria e sempre está inspirando outras pessoas. Então pensa nisso que quando a gente compartilha, a gente pode até salvar vidas, não só como na natação Sim. criativa. Como você falou, esse compartilhamento, quando você compartilha que você está fazendo atividade física, cada 10 pessoas que veem você fazendo atividade física, 3 pessoas se motivam a fazer também. E quando você compartilha, você faz o dobro da atividade do que você faria, porque você também se motiva. Então é um ciclo ali que é benéfico para todo mundo. Então coloca ali, quando você for fazer sua atividade física dentro da rede social, no story, na publicação, com certeza você está motivando alguém, porque a cada duas mortes, uma
poderia ser salva com a prática regular de exercício físico. Então, você também está salvando vidas quando você está compartilhando sua atividade física lá no Story. Queria agradecer muito a sua presença, Vivian. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a Flote, mais de 400 materiais no catálogo, oferece cama elástica, pool bike, esteira subaquática, escada de hidroterapia, tudo voltado para diversas modalidades aquáticas, mais de 400 materiais no catálogo. A Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Para você que precisa de curso, dados, tudo sobre prevenção aquática, entra no site sobrasa.org, tudo para você. Plataforma Educar para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da Swintrack tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, e aí o seu aluno vai compartilhar. Imagina, hoje eu fiz tantos métodos, gastei tantas calorias, ele já compartilha nas redes sociais e vai com seu logo, com seu nome, fazendo a sua propaganda. Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação e aumentando a vida útil do seu aluno. E a WL Salvamentos Aquáticos, que você que é gestor tem certeza está com dificuldade de encontrar bons profissionais. WL já leva profissionais qualificados e treinados. Entre em contato no 11 982 715497. Então, agradecer a todo mundo e a vocês que votaram na Natação Criativa, melhor podcast 2025. E se prepare, que a gente vai falar por que você tem que gravar o seu podcast no próximo episódio. Mas deixa eu finalizar com uma frase que até escrevi aqui para não esquecer. Se você tem uma história, você já tem conteúdo. Só falta encontrar o lugar para você compartilhar. E se você sente que a sua história pode inspirar alguém, o Compartilha Cast pode ser o seu lugar. Então, vem com a gente e bora compartilhar, né, Renato? Bora compartilhar com a gente. Até o próximo episódio que você vai saber o porquê compartilhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.